Bom dia, Ricardo Kim, bom dia, pessoal. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Mais um UFC no ar. Isso aí, dando início aí. Se vocês puderem dar um feedback de som e imagem já. Ninja aqui, Miguel, IDS, Rio Hunter. Sala também de assessores, Vander, PHDI. Tudo ok, Evandro 77, Juninho, Santos BH, Rick Vett, Master Reset, Jack Bauer, Ferk, J. Lúcio, Neto Trader, Adriel, BR Jundiaí, SMP, tá todo mundo lá, assessores, Gentil também falando aqui, tá tudo ok, Gibão, Germano TC, Maurício SP, obrigado pela audiência. E aí, Ricardo, que acabou a crise? Acabou agora. Compra tudo. Compra mercado. Que isso. Vou até falar na agenda aí, né? Copom, primeiro. Resultado amanhã. Mercado já fechado, véspera do feriado ali de quinta-feira. O volume estava fraco até ontem. Sem notícias, né? É bem claro. Só que a questão do Copom, já todo mundo precificando na 0,5%, né? Isso. E talvez 1,25 depois, para chegar nos 14. O BC aí com discurso mais duro, de conter a inflação. E hoje saiu também produção industrial, né? Isso, 7,6 de queda ano contra ano, esperada era 8,1. Apesar de menos pior, muito ruim ainda, né? Veio menos pior, mas... E aí, o juros, Kim, 14% é piso? 14%, gente falando 14 com 14,5. Caramba. Parece que 14 é ser piso, até pela... As reuniões, quem participa, né, com o Banco Central, eles estavam falando aqui. Tô melhor, obrigado, WebTrex. Mas o BC falando, né, que ele tem que se tornar mais vigilante para trazer a inflação projetada de 2016, tá? Que está projetada 5,5, ele quer trazer para o centro da meta 4,5. Dá para trazer? Dá. Difícil? Muito. Ele está tentando ganhar a credibilidade com o mercado que ele perdeu, né, no ano passado, quando ele parou de levar juros em período de eleições. E eleições acabaram e começou a levar de novo. Pô, aquilo foi palhaçada. Falando que é questão de honra, né? Trazer o conceito da meta. Pô, o nome dele, tudo também, né? Quer dizer, são profissionais, né? Então, o som tá ruim, que o pessoal tá falando aqui? Não, a pessoa tá falando que tá bom. Ok. Só o Murruga que tá falando ali que o som. Mas tá tudo bem, por um lado. Deixa eu falar assim. Aí, juros para cima. Como ele viu até o relatório do Banco Central, né, o Focus, de que a projeção é de 5,5, o BC quer trazer para 4,5. Dá. A gente já está vendo produção industrial, tudo caindo, consumo caindo, mas está olhando no ano que vem. Fora que você ainda pode ter um impacto aí na inflação em reajuste de preços de energia, possibilidade de reajuste de preços de combustíveis. Porque a Petrobras já está vendendo gasolina com prejuízo, né, com um deságio, né, com desconto de 4%, diesel 0,6%. Vai ou não dar um reajuste? Pô, mas hoje teve aquele... É o descontão. Desconto. Pô, minha esposa abasteceu o carro ontem. Eu também, tipo, uns 2 dias atrás. Ontem. Mandei mensagem pra ela, vai lá, pode abastecer hoje, já abasteci ontem, tava na reserva. Brincadeira. 1,45 litro, nada mal. Brincadeira aqui em São Paulo. Não é fácil não, mas qual da gente? Cara, 14, eu lembro que eu falei isso num conta corrente lá atrás, que poderia chegar a 14. Aí depois até me chamaram a atenção. Pô, você tá falando isso na TV, cara, que maluco. Eu falei de inflação acima de 8, não estava ainda projetando 8, e Selic poderia atingir 14. Eu acho que 14 é piso. Porque agora, né, óbvio, mantendo-se equipe econômica, mantendo-se Levia, é isso, não tem como segurar, eles querem levar, porque quanto mais rápido você faz o ajuste, mais rápido você leva a taxa, mais rápido a inflação cai. Isso aí é óbvio, a produção industrial piora. Assim, juros subindo, produção industrial, consumo é assim.
consumo, produção industrial e juros subindo. É assim, é evidente. E já está impactando? Já. Só que é lento. Então ele quer trazer para o ano que vem sem contar isso que eu falei. Não, piso é 14. Tá? E teto, 15. Cara. Me perguntaram, tá aí. 15. Quinzão. Ô, louco. Pra fechar bonito, né? Quanto Sei. tempo a gente não vê a 15 isso? Porra, Selic a 15, boa pergunta. Acho que é 14 e você pode ter mais um ajuste ali para tentar justamente, né, trazer essa inflação o mais rapidamente possível. E se o governo está olhando, puxa, preciso subir combustíveis, preciso subir energia, ele vai acelerar essa Selic para falar, olha, Levi, agora dá para fazer aí os reajustes aí de preços. Acho 14 com 14,5 ali pro final do ano. E haja recessão, é isso, mas a gente até falou isso de 14, né? Eu fui num conta corrente, tinha falado, pô, 14, falei, 14 naquele momento. E o mercado não precificava, né? A gente até falava isso, era 13,5. Aí eu falei, pô, acho que pode chegar até 14. Mas é óbvio, né? Foi um chute ali na hora. Foi porque a gente imaginava que a situação ia piorar muito. E via inflação, tudo isso vindo agora. Então, no final do ano deve arrefecer. Só que, para trazer de 5,5, por isso que eu falei, para 4,5, dá-lhe inflação, dá-lhe produção industrial caindo, tudo piorando. Tem que piorar tudo. Para aí sim, ainda corre esse risco. Eu acho muito difícil ter 4,5, tá? Mas, pelo menos, o Banco Central está demonstrando que quer fazer. Isso que eu acho que é o mais importante aí. Essa sinalização é bastante positiva, gente. Aí você fala, pô, mas alta de juros é ruim para renda variável. Sim, gente, concordo que fica menos atrativa, concordo plenamente. Só que, por um lado, né? Não, gente, falei, ó, 15% para quando? Esse ano, gente. Eu estou falando teto, tá, gente? Piso 14, teto 15. Me perguntaram aqui. Aquele teto agressivo. 15% ainda esse ano. É mais rápido. Mais rapidamente. Se ele consegue levar esses juros logo para 14,5, estou dando exemplo aqui, mais rápido ele consegue baixar. Se ele ficar dando 0,25, por isso que eu acho que pode ser meio na próxima, meio amanhã, meio tá dado, 13,75. Ele, em vez de vir com 0,25 na outra, ele já vem com meio e vai para 14,25. Pronto, já sobe acima dos 14. E aí segura para ver o que vai dar, entendeu? Vamos ver o que vai dar isso. E aí é só assim, para não cortar assim, o raciocínio que eu estava falando aqui, eu acabei respondendo ali, mas para trazer para 4,5 ano que vem, é muito complicado mesmo, ainda não aposto nisso, tá? Todo mundo já olhando lá mais para 2017, né? O centro da meta. Porque virou questão de honra agora, do Banco Central trazer para a meta. Pô, mas se ele trouxer, esse que é o ponto, gente. Se ele trouxer para a meta, aí bolsa acaba andando em qual sentido? Porque ele vai poder reduzir os juros mais rapidamente. Tem que olhar na frente, né? Esse é o investidor. É ruim para a bolsa, é óbvio. O cara vai olhar assim, peraí, em qual ação eu vou ter 15% se juros vai 15%? Pô, você tem poucas ações ali com 15% de retorno. Banco, setor financeiro, né? Aí, de repente, uma Ambev, uma Cielo, BB Seguridade, você tem poucos ativos. Não é a bolsa que vai subir 15%, óbvio. É só comprar a bolsa, 20%. E não tem que te dar 15%, tem que te dar 25%. Tem um risco, né, embutido. Porque tem esse risco, taxação, tudo isso. Só complementando, foi o que você comentou ali, o pessoal estava perguntando se a Selic alta ajuda a renda variável ou renda fixa, e o pessoal do próprio chat já respondeu ali que beneficia a renda fixa e prejudica, teoricamente, a renda variável, né? Por diversos motivos. Primeiro, custo de oportunidade, atratividade de investimento das empresas, etc. Então, realmente fica mais difícil para a renda variável, principalmente nesse cenário macro que a gente está, mas o pessoal já comentou bem ali essa questão. Mas nada impede de você se alocar em renda fixa, né? A gente comenta muito de renda variável aqui, mas a gente, como análise, sempre olha qualquer tipo de possibilidade de investimento. E nesse caso, Selic a 14, a gente está falando numa atratividade muito grande de renda fixa. Por que não fazer uma carteira, assim como a gente tem nosso relatório de alocação, fazer uma carteira ali, dependendo do perfil, coloca um pouco de renda variável, e a parte de renda fixa também tem muito trabalho. Você tem que decidir se vai ficar pré ou pós, qual a porcentagem, tem tantas possibilidades de investimento na plataforma, seja a debênture incentivada,
que apesar de não ter FGC, você tem um retorno muito alto ali, sei lá, mais de 15% líquido, CDBs, enfim, é bem interessante, não é só porque o juros está alto que não dá para você investir, né? Tem que ter, é o que a gente fala, alocação, né? Não tem como. E aproveitar também o momento de juros, né? Então, no nosso relatório de alocação a gente fala isso, a gente está neutro. E até já respondendo aqui a SMP, qual a perspectiva de vocês para a Bolsa nesse mês de junho? Nós não estamos otimistas, certo, Kim? Exatamente. A gente comentou bastante, de novo, né? O cenário macro já diz bastante, mas junto a isso tem pouca oportunidade, né? De investimento. Alguns setores ali que devem performar melhor do que a média, mas a maioria a gente até estava vendo, dividiu nos setores ali, né? Positivo, negativo, neutro. Nosso viés negativo ou neutro é para mais de 60% da composição do IBOV. E frente a isso você está pagando, teoricamente, um múltiplo mais elevado do que na média, fica difícil mesmo até. Hoje no valor a gente comentou, né? De assessoria na parte lá de carteiras recomendadas, investimentos, a gente falou que de fato o macro está desfavorável e você tem pouca alternativa. Se você for ver a indicação ali, ou até os fundos, as posições nos fundos de investimentos são muito similares, né? E o que se torna, de certa forma, perigoso. Mas é o que a gente consegue trabalhar hoje em termos de renda variável. E aí já respondendo até que a LCP e a Bolsa, está cara ou barata? O PL está em 14, quando a média é 10, então a Bolsa ainda está cara. Não está 14 não, está 14, estava no início do mês de maio, que a gente falou que era caro, está 12,5, 12,60. E o médio da Bolsa é 10,5. Ainda está caro. Mas aí está cara como o restante do mundo, né? Liquidez, tudo aquilo que a gente falou. Se volta para 10,5, acho difícil. O que você acha, Kim? Eu acho que é outro cenário, né, agora. Acho difícil cenário voltar de mais para 10,5. Assim, o que pode dar um impulso grande vai ser o aumento dos juros lá no Fed, né? Sim. Isso, gente falando já em setembro, o pessoal já antecipando um pouco antes, alguma coisa nesse sentido, pode voltar mais perto. Talvez não para os 10,5, mas quem sabe 11 e pouco, já é uma queda. Mas o fato é que tem muito mais probabilidade de corrigir do que esticar, frente ao cenário que a gente está, né? Essa que é a questão que a gente comenta bastante e fala para fazer proteção na carteira. Beleza. O Juninho está perguntando aqui, Celso, depois você comenta o IBR, vai e volta 7% todo dia, sim. E aí hoje ela acertou, né? Ela recebeu aquele dinheiro da venda que a Portugal Telecom tinha entrado no passado, Portugal Telecom saiu, ela recebeu 5 ou 6 bilhões aí. É por isso que está voltando, não gostamos do ativo. RCB, Celso, estou comprado em Lame, vale ficar posicionado com esse cenário? Sim, ela é diferente com a alta de juros, tá? Ela não depende de alta de juros para vender, né? Ninguém... R$32 o ticket médio, o chocolate, tudo mais, por mais que sejam supérfluos, é um ticket médio muito baixo. Sofre roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, isso sofre. Lojas americanas a gente não vê sofrendo nesse sentido, não. Rio Hunter, Celso e Kim, dado dólar alto, bolsa mais barata para gringo. E a Selic é 14,15, bolsa menos atrativas. Quem ganha nesse cara de braço? Isso para viés de bolsa. Quem ganha, Selic, né? E nesse caso, renda fixa. Mas por que acontece? Com a alta dos juros, você encarece o crédito para as empresas, eles já estão mais caros, os spreads financeiros aumentaram muito. Quem ganha é bancos, tá? Mas os spreads financeiros já subiram, os bancos não estão dando crédito para diversas empresas, quando estão dando é mais caro ainda. O consumidor, quando ele vai comprar um produto, ele se torna mais caro quando ele vai financiar aquele produto por conta do crédito mais restrito e caro. Então a roda gira ao contrário, é justamente para reduzir o consumo. Você reduz o consumo, você piora as vendas da indústria, você piora o crédito do banco. Então é uma bola de neve que tem que piorar. Por incrível que pareça, na economia tem que ter desemprego, tem que ter, infelizmente, gente, mas é esse o cenário aí que o atual governo vem fazendo desde 2007, 2008, em vez de realizar reformas, vem fazendo isso, né? E a partir de 2009, vamos expandir, vamos vender carro, tudo mais, os Minas desligando o alto-forno, ninguém vendendo, venda de automóveis horroroso, né? O pior maio nos últimos 8 anos. Teve os dados da Fenabrave ontem, mostrando, a gente já vem comentando, né? O primeiro tri veio muito ruim, tanto para leve, principalmente para pesados, refletindo na parte de pesados justamente a atividade econômica,
Então o primeiro tri foi ruim. Aí saiu abril, foi pior, tudo bem. Aí saiu maio, foi pior ainda. Quando você acha que não pode piorar, piora mais ainda. Então você ainda vê uma tendência ruim, não é que parece pelo menos que não é ponto de inversão agora. Então, de novo, o negócio pode piorar daqui para frente ainda, e isso aí vai pegar, obviamente, siderurgia, Rapt, por exemplo, Randon, Marco Polo, enfim. Então fica um cenário realmente difícil, a gente continua bem cético com todas essas empresas expostas aí, mais expostas ou alavancadas à atividade econômica, atividade industrial principalmente, né? Isso. O pessoal tá falando, né, o Rio Hunter, mas o Pedro Bial falou para comprar carro é um ótimo investimento. Isso. Eu até critiquei essa propaganda, achei um absurdo, né? Da Fiat, dia que carro virar investimento, pelo amor de Deus. Tinha que ter vergonha de fazer aquela propaganda. Como é que você fala isso? Num momento de crise, compra de carro é uma excelente oportunidade. Que absurdo falar isso. Que absurdo. Né? Mas vamos lá. O W Dantas, com esse aumento da Selic, a ponta longa da curva de juros deve acompanhar. A curta sobe mais rápido. E a longa, ela vai caindo. Tá? A longa ela vai caindo, porque quando você ajusta mais rápido os juros no curto, o longo cai, normalmente. Ou seria interessante comprar títulos de renda fixa com vencimentos longos e vender os curtos nesse cenário. A gente estava olhando que comprar um pré 17, 18 poderia estar valendo a pena. Já estava 13 e tal. Né? E aí carregar, porque lá acredito que janeiro 18, por exemplo, já esteja menor do que 13,75, que estava 13,80. Deve ter até aumentado. Aí compraria um pré, nesse caso, não um pós. O aprendiz zero aqui, Celso, quem fez essa pergunta dias atrás, eu não vi resposta. Considerando a recessão da economia, retração dos lançamentos imobiliários, sim, juntamente com a alta de juros e a retração da indústria automotiva, que o que já falou aqui agora, carros e caminhões, seria correto operarmos vendidos nas siderúrgicas e construtoras? Se sim, quais? Vamos lá, eu falo das construtoras e você fala das siderúrgicas. Construtoras, o problema é que não tem volume, né? A gente estava querendo botar na carteira short ontem, fomos olhar real estate. Só 2 ativos negociam mais de 20 milhões por dia, mais de 15. Um é Cirela, outro é MRV. O resto todo negocia abaixo de 10. A própria Gafisa negocia 9 milhões de reais por dia. E fora isso, aluguel está muito complicado. Ontem até teve uma demanda de 11 milhões de ações de PDG. Né? Então, operaria short em real estate? Sim. O problema foi como eu citei. A dificuldade de achar aluguel e o volume operado hoje, por incrível que pareça, o real estate não negocia nada. Tem ação negociando 2 milhões, 3 milhões de reais. Todas saíram do índice. Tudo saíram do índice, virando penny stock, né? PDG a centavos. Então esse é só o problema de shortear, mais shortearia. Agora passo para o Kim. Siderúrgicas. Siderúrgicas. Você shortearia quais? Também a gente shortearia, tanto que na nossa carteira short a gente tem os Minas e Gerdau. Se fosse comparar, eu prefiro muito mais os Minas ficar vendido, porque se for ver também a gente reduziu a posição em Gerdau, a gente só tem 5% em Gerdau. Agora a gente tinha uma posição de 15%, o Gerdau caiu bastante, então a gente já botando no bolso e realizando aí esse lucro e alocando em os Minas, que a nosso ver tem mais espaço agora para cair. Então, nesse sentido, a gente prefere os Minas, no ranking seria os Minas, depois CSN, depois Gerdau. Lembrando que CSN só a dificuldade de aluguel, que o custo de aluguel é muito caro, e você tem umas questões aí, sempre tem recompra de ações, etc., um pouquinho mais arriscado. Então, nesse sentido, a gente tem, se tivesse que escolher uma, seria os em 5, tá? Não os em 3, porque os em 3 às vezes tem uns eventos societários ali que deixa a ação muito volátil, tá? Então, era um pouco desse racional. Já partindo aqui para pergunta do Ferja, que estou vendido em Goal, o papel está subindo há 2 dias, o que você sugere? Acho que a sugestão é primeiro entender, né? Você quer continuar com Goal? Eu acho que a melhor estratégia seria você trocar Goal por o GGBR4, porque se for ver, o par distorceu muito o Goal com o GGBR, então teoricamente se fosse para cair, GGBR teoricamente teria que cair mais. Então, se você quer, tô decidido a ficar vendido em Gerdau, acho que a melhor alternativa seria migrar para uma GGBR4. Só que se você está aberto a alternativas, talvez diluir isso, colocar um pouquinho os em Minas também,
essa seria a estratégia mais adequada, tá? Um pouco disso, então troca igual para GBR4, se você tem a possibilidade de adicionar papel, então, por exemplo, o que eu diria que seria ideal, pega essa posição vendida igual, metade troca por GGBR, metade põe os em 5, acho que essa seria uma boa estratégia. Boa. E o J. Lúcio perguntando aqui, na opinião de vocês, a alta de hoje é provocada pelos estrangeiros? Será que eles saberiam de algo que nós não sabemos? Não, a alta de hoje você teve a própria captação da Petrobras, né, foi uma coisa positiva. O que foi positivo? A taxa foi alta, mas o que foi positivo? Botou 2 bilhões, ofertou 2 bilhões e meio de dólares. Teve demanda de 13, que é o que ela precisa no final do ano para rolar. Segundo ponto, 100 anos. Nenhuma empresa emergente tem uma dívida de 100 anos. E isso só um país tem, né, não empresa, corporativo, nada disso. Só um país que é o México, que tem um bond de 100 anos. Então, para mim, o que ficou claro nisso? Ela mostrou para o mercado, olha, a hora que eu quiser eu acesso o mercado de dívida. E, verdade, teve uma demanda de 5 vezes a oferta, saiu alto, está pagando caro, mas ela também precisa pagar caro, mas acessou o mercado, então teve isso. E também teve a revisão do Itaú BBA de Vale, de under para neutro. E junto a isso teve minério esticando também, né? Aí Vale está performando bem forte hoje. Isso aí, senhores. O Henrique 1 perguntando por que não se fala na bolha das ações da China, negociando a 100 vezes lucro. Até um aqui respondeu que a gente não está na China. Não, a gente olha, mas a gente não olha todos os mercados, né? A gente está preocupado, obviamente, com o nosso mercado, se ele andou, subiu, caiu em relação aos outros. Então, é óbvio que é motivo de preocupação em China desacelerando. Mas, em resumo, SP, vocês estão pessimistas com a Bolsa ainda em junho? Eu diria que a gente está de neutro para levemente pessimista. Isso aí. Né? Não é otimista, não dá para ficar. A gente estava pessimista em maio, nesse de maio a gente falou isso. A gente estava pessimista e foi o que aconteceu. A Bolsa sofreu bastante. Agora, se melhorar o fiscal, Levi começa a aparecer, tudo mais, mas, pô, impopularidade, né, ali falando, Dilma com menos de 10%, né, da população aprova o governo. Isso é a mesma coisa que o Collor quando caiu no impeachment. PT, fogo amigo, né? PT, oposição, todo mundo batendo no Levi. Uhum. Pô, o Levi não pode estar ali. Se ele ser ruim com ele, pior sem ele. Vai piorar ainda? Vai piorar, ainda não chegamos num cenário. Mas, pelo menos, está se aproximando o fundo do poço. Isso aí. Mas ainda piora mais a gente chegando melhorar. ali, aquela queda, né? Tá chegando no chão ali. Quando aos fundos imobiliários, se vocês olharem até a performance dos fundos imobiliários, eles até melhoraram, porque você tem um cenário ali de alguns imóveis que ficaram para trás, alguns preços, aluguel continuando, quer dizer, várias empresas não vão parar de aluguel, nada disso. Então, alguns fundos imobiliários podem até se tornar atraentes, caso aqui principalmente mesmo de alta. Algum fluxo de LC, LCA, né? Sim. Teve o LCP, ele tá perguntando, mas Kim, você falou para trocar igual por GGBR, mas GGBR está na carteira short. Justamente. Acho que você não entendeu porque o Ferja, ele tava short em Goal, então falando, troca a posição short de Goal por GGBR. Isso. Então, essa é a linha de raciocínio, tá? Então, faz total sentido com a nossa estratégia da carteira short. E o LCP perguntando sobre a extinção da JCP, vocês sabem de alguma coisa? Não, mas acredito que virá. Isso tem que acabar mesmo, gente. Foi feito em 95 para incentivar o mercado, tudo isso, em um momento que você tinha uma inflação maior, apesar que a inflação de agora está bem alta, mas faz sentido acabar com o JCP, sim. Mais prejudicados, Ambev, BVMF e bancos. Mas isso, banco, a gente sabe disso, passa para o consumidor. E a Ambev, o que ela vai fazer? Ela tem caixa líquida, ela se endivida para pagar menos imposto e distribuir o que ela puder de dividendos. Hoje ela tem caixa líquida, ela não precisa investir, os investimentos são baixos, ela gera mais caixa do que ela precisa investir. É impressionante. LCI e LCA vai ser cobrado IR? Acho que sim. Evando 77, o que você acha? Acho que sim, mas não no estoque, né? Isso aí, né? Assim, poder cobrar no estoque? Acho que legalmente pode. A gente já falou com tributaristas, eles acreditam que pode. Mas acho que o governo não fará isso para não prejudicar, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, que foram os grandes aí incentivadores disso. Eles já estão acabando com a liquidez diária, que estava matando os bancos médios. Pô, liquidez diária, o banco médio falou, não posso dar, se eu der, alguém pedir de volta, acaba comigo. Então, eu não tenho outro crédito, acesso a crédito como eles. Então, isso ele já acabou. Acho que a próxima é a cobrança, sim,
mas não no estoque, sim nas novas a partir do ano que vem. O Adriano está perguntando aqui, Kim, vocês veem alguma razão para a Qualicorp não recuperar o preço anterior após as desmentidas sobre os boatos? Boa pergunta, Adriano. Sim, tem razão, porque, querendo ou não, o nome do Júnior tá ali na lista de objetos de interesse da Polícia Federal. Já é alguma coisa. Então, você tem um risco adicional aí e os investidores vão ponderar isso. Então, se não voltar naqueles níveis, até faria algum sentido. Agora, pra gente, a gente sempre comentou aqui que uma posição em Qualicorp nunca deve ser muito concentrada, porque você vai ter tanto risco regulatório quanto agora esse risco de imagem e na questão do Júnior, envolvimento, etc. Apesar de nada ter sido confirmado, o Qualicorp já voltou, mas tem que prestar atenção e ficar de olho. Em termos de valor, acho que está bem interessante. Então, mesmo você ponderar todos esses riscos, o case ali negociando deve estar 14 vezes PI agora, já negociou a 20, tudo bem que é outro cenário, etc. Então, o risco-retorno, ainda mesmo considerando todos esses riscos, é interessante para uma posição pequena, que é, por exemplo, que a gente tem nas nossas carteiras. Então, uma oportunidade interessante depois dessa queda, mas, de novo, sem euforia aí, vou comprar porque vai voltar, porque também tem que ser um pouco realista e ver que tem alguns riscos adicionais aí, de fato, apesar de, por enquanto, nada concreto, né? Vamos lá, o DM28. Vocês saberiam indicar uma small cap para longo prazo com potencial de valorização como das lojas americanas? Sim. Quem tem uma, eu tenho outra. Qual que é a sua? A minha, ontem eu falei, Graziotin. Graziotin. CGRA3. Pode ir na 4, né, que a liquidez é ruim da 3. Mas essa varejo no sul do país, tá piorando. E sim, por isso que o ativo sofreu. Acho que pode voltar aí, seria uma small cap. Quem tem outra? Uma legal para olhar, que cada vez está ganhando mais liquidez, é Valid. Valid é interessante, em termos de estratégia eles sempre conseguiram se adaptar aí, às mudanças em meios de pagamento, etc. Estão performando muito bem, fecharam alguns acordos lá fora. É uma interessante para ver, sim, Valid ficar no radar ali, apesar da gente não olhar por conta de liquidez, etc. É uma empresa interessante. A Marcela está perguntando aqui se depois das LCI e LCAs de debêntures incentivadas será o alvo do Levi. Acho que não. O Levi sempre falou isso, que as debêntures incentivadas deveriam ser sem IR. Ele sempre chama atenção desse ponto, não ter IR para elas e sim para LCI e LCA. Porque a debênture... O que aconteceu, né? Os bancos acabaram emitindo LCI e LCA e não foi para o imobiliário, LCI e LCA não foi para o agrícola, foi para, não, vou captar. Então, esse movimento acabou também sendo muito ruim, matou diversos fundos aí, multimercados, né? E não se paga imposto. Então, mas a debênture incentivada, como é para o próprio nome estruturais, para uma rodovia, para um segmento específico, para crescimento, incentivo, acho difícil, tá? E Valide e CGRA3, tá aí, galera. Marcelo perguntou, os fundamentos de BEMA justificam compra? A gente não olha, infelizmente. A gente não olha. Bematec. O Evandro77, agora de novo um pouquinho, poderia comentar os fundamentos de VEG? Grande VEG. VEG não é fácil, não para de subir. Jaguará do Sul. VEG é o que tem suportado muito essa alta aí, é dólar. Obviamente ela tem uma boa exposição ao mercado externo, ela tende a aumentar essa exposição de acordo com o plano de investimentos e de negócios da empresa. É uma empresa muito boa em termos de management, mas é difícil você entrar pagando mais de 20 vezes PI que ela está negociando, sendo que ela ainda tem alguma exposição ao mercado doméstico que a atividade industrial vai ainda sofrer esse ano. Então, a gente prefere ficar fora, mas difícil fazer um short aí numa empresa boa, que é VEG. Eu não me surpreenderia se ela continuasse num patamar alto desse, porque você tem uma corrida aí, por exemplo, para bens de capital, você não tem muita alternativa na bolsa. Então, quando você olha, quero ficar alocado em bens de capital, você olha a VEG, que tem exposição à exportação, etc. Então, você tem aí algum fluxo nesse sentido. A gente prefere ficar de fora e aproveitar oportunidades em outros setores. E se quer ficar atrelado a dólar, a gente prefere muito mais um papel celulose, que tem performado bem em termos de commodity, principalmente se a gente compara com as outras commodities. Aí, nesse caso, a gente tem SUSB
e fibra, mais peso em SUSB, mas ainda diversificando com fibra, porque fibra ficou bem para trás aí nessas últimas semanas. A gente prefere ainda SUSB, mas a gente só tinha SUSB na carteira. Como fibra ficou para trás, a gente fez essa mudança tática intrasetorial aí, que ficou interessante, a gente ponderando as duas empresas aí de papel celulose na carteira. Isso. O Caco perguntando aqui, falando em varejo do sul do país, com a chegada do frio, aumenta as vendas de roupas, por exemplo, poderiam analisar isso para a Hering? Fiquem fora, a Hering ainda está estocado. Segundo e terceiro tri, a companhia falou que vai ser muito complicado, muito difícil. Não comprem pensando nisso. Até porque ela teria que acertar a coleção, ela teria que ter trazido roupa de frio. E a população vai usar a roupinha velha, rasgada, furada, emendar. Pô, tá muito difícil, muito ruim. Né? Eu lembro que o investidor uma vez falou isso para mim, que o pobre, ele acha que Hering é de rico. E o rico acha que de pobre, a classe alta acha que Hering é para pobre. Então ninguém compra. Eu falei, não, para de falar isso é um absurdo pensar assim. E que uma Renner, ela consegue atuar em mais frentes, né, mais classes sociais do que a Hering. Não vale a pena entrar na Hering, não entraria pensando em mais frio. O Zé Wellington, que pode analisar Embraer? Embraer é outra alternativa para ficar exposto a dólar. A gente até tinha na carteira, a gente tirou para colocar a fibra. É uma boa alternativa, sem dúvida, aí um papel bem resiliente, mas, de novo, nos níveis de múltiplo, etc., a gente continua preferindo papel celulose por enquanto, tá? Mas Embraer não é um call ruim, não. A gente até tinha um pouco. Acho que o ideal seria, se você tem possibilidade de diversificar, pode compor com Embraer a parte de exportação, mas ponderando aí com Suzano também, acho que fica interessante. Boa, tem aqui uma pergunta, Marcelo mandou bem aqui, falou que a Hering não tem fast ao contrário da Renner, isso. Vamos lá, o Pablo da Cordia, tudo bom, Pablo? Poderia falar sobre Randon Rapt Camaleoa? Rapt, ela sofreu bem. Rapt sofreu bem aí, obviamente por conta de resultados e aí toda essa performance de venda de caminhões e produção também, assim, produção e venda de caminhões está caindo muito forte. Tava caindo no primeiro tri, vendas de caminhão algo como 30%, acelerou para 40% no ano contra ano e em maio manteve aí nesse patamar de queda extremamente alto. Então, obviamente isso impacta a Randon para o curto prazo. E faz sentido ela estar negociando ali com desconto, porque o curto prazo é bem difícil. Uma posição em Randon só valeria a pena com uma visão bem de longo prazo. E aí, tudo bem, você poderia alocar até um pouco do seu capital ali para ficar exposto a bens de capital, uma volta no ciclo, etc. Mas para o curto e médio prazo está bem difícil. Acho que os investidores vão esperar um pouco até ver algum momento de inflexão aí, talvez mais para o ano que vem, passando todas as medidas, etc., inflação convergindo para a meta, alguma coisa nesse sentido, confiança voltando. Lembra que confiança dos empresários está caindo, está indo de mal a pior, então talvez é difícil você apostar em Randon agora para o curto e médio prazo. Para longo prazo está negociando a um múltiplo descontado por tudo isso que a gente já falou, então esse seria o call. Alguma posição pequena ainda, tá? Para longo prazo também. O Rio Hunter, com o fundo do poço perto, as mudanças sendo feitas, varejo melhorando somente ano que vem ou 2017, Cielo tende a subir só mais no longo prazo? Não. Cielo é diferente, né? Porque, por incrível que pareça, as vendas permanecem, né, dela. Ela tem um crescimento de vendas no que ela chama de semi-store, seja no índice Cielo do varejo, porque as pessoas utilizam débito, crédito, não vão deixar de utilizar. As pessoas compram, só que elas vão para a necessidade, elas continuam gastando o mesmo volume. Só que como a inflação subiu, corroeu a renda. E aí ela fala, poxa, o próprio supermercado está falando isso, pô, a população continua comprando o mesmo valor na compra, R$200. O cara continua indo lá comprando R$200. Só que ele leva menos produtos. Esse é o problema. E no cartão da Cielo o cara está continuando comprando. Fora outras pessoas numa classe mais elevada que consomem, vão no supermercado e falam, cara, eu continuo comendo isso, bebendo isso. Mas subiu 20%. Eu continuo comprando e consumindo. Então, no cartão, mais de 20%. Então, a Cielo,
a demanda nesse sentido, a elasticidade, ela não sofre como o varejo em si, tá? Tem isso também. Todo mundo usa cartão de crédito e débito, não vai retroagir, né? Fora o lojista descontando, né? Tá tendo uma receita financeira no desconto de recebíveis também bem elevada. Antes de passar para o Kim, aqui tem diversas perguntas para o Kim. O Rodrigo J aqui, o novo poço descoberto pela Petrobras chamado Poço Verde 4, melhor o cenário para a mesma? Não, imagina ela começar a descobrir petróleo, ela vai ter um problema que ela tem que explorar, ela não tem dinheiro, vai ser outro problema agora, impressionante isso dela. CCRO3, Matheus da RB Investimentos. Ricardo Kim. Não gostamos do setor, a gente tem diversos pontos. O primeiro é fundamento, tráfego nas rodovias caindo, a parte de leves ainda relativamente estável, mas crescia muito antigamente, até ano passado foi o que suportou o crescimento no tráfego total das rodovias, então agora é estável, podendo inverter, mas o que pega mesmo é a parte de pesados, né, que performava muito bem há alguns anos e a partir do meio do ano passado começou a cair e agora está sentindo bastante essa desaceleração econômica, então em termos de fundamento não faz tanto sentido. Agora, corroborando isso, a gente tem a parte de juros, né? Você tem aí a curva esticando justamente por conta de um BC mais atuante, e isso prejudica as empresas de concessões. Então, por um lado, juros para cima, a expectativa de juros futuros para cima, por outro lado, fundamento ruim, a gente não gosta e não vê motivo aí para ter exposição a CCRO, principalmente nesses níveis de preço. Vamos lá. O que acha do setor elétrico, com os ajustes recentes das energias e resultados dos próximos trimestres não será forte? O problema, NetoTrader, até pode, mas não se elimina o risco de racionamento, tá? A gente está aí vendo um Cantareira com um nível bem abaixo, né, do ano passado, e não se toma uma providência. Fora outros reservatórios aí, a gente está no período seco, mas foi um maio com maior chuva em 10 anos. Sim, mas mesmo assim, o nível até do Cantareira caiu em maio, mesmo com as chuvas. Então, é um cenário que continua preocupante, tá? E a gente não descarta um racionamento. Se vier racionamento, aí essas empresas vão sofrer bem. Na incerteza, a gente prefere ficar de fora. CSN, Ricardo Kim. CSN também, a gente só não fica short, primeiro porque o aluguel é muito alto e porque você tem alguns eventos aí de recompra de ações que deixa o call mais arriscado, por isso que a gente prefere os em Minas. Mas, de novo, ficar fora, quem tem faz proteção ou troca a posição por algum outro setor mais promissor, agora no curto e médio prazo. E Marco Polo? Marco Polo é mesmo racional de Rapt, se for vai ser uma posição para longo prazo. A gente até ficou um pouco mais afastado desses cases agora com esse cenário macro ruim, e até depois eu vou olhar para fazer um comparativo de Marco Polo e Rapt para ver que cota mais descontada, qual que faz mais sentido, mas é o mesmo racional. Para o curto, médio prazo vai ficar bem difícil aí, tanto para Pomo, que está voltando bem, ela deu uma respirada ali, mas agora está voltando com tudo para baixo. Por conta desses dados aí, né? Um FAV, a Fenabrave aí vindo muito ruim. Parece que ainda não é o fundo do poço. Estamos chegando lá, mas... Isso aí, não chegamos no volume morto ainda. Aprendi zero. Celso Kim, Pão de Açúcar caiu 16,03 no mês passado e continua caindo. Acredito que por causa do balanço, mas não teria chegado ao fundo do poço. A gente falou, estava R$102, a gente quis botar na carteira short, mas não tinha aluguel na época, infelizmente. E falando, não tenho. É a hora de comprar? Ainda não. Foi balanço não, foi mais vendo as mesmas lojas, mesmo que ela divulgou a prévia. De lá em diante, e os números, ela vem perdendo market share para o Carrefour está abrindo esse Carrefour Express, o Abílio Diniz foi para o Carrefour, comprou uma participação, a situação vai piorar. Até a parte informal, né, nesses momentos de crise, aumenta, né? O cara, prefere comprar num negócio informal que vende mais barato, impostos. Então é outro problema também para ela. Ainda não é o momento, a gente está de olho, né? Até essa semana, ontem a gente conversou sobre isso, eu falei com o Kim. A gente está de olho no ativo, mas vamos esperar um pouquinho. Vou tomar um xarope aqui, o pessoal está recomendando. Chá de limão com mel também, não tô nada bem. Melagrião, isso que eu já melhorei, melagrião. Isso já deu uma melhorada, você não viu como é que tava antes. E o Thiago da Active aqui lembrando isso, porque Pecar entrou pro MSCI, rebalanceamento, e a LET3 saiu, impressionante, obrigado aí pela lembrança.
Evando 77, nessa crise, CVC subindo, o povo está viajando muito? Não está viajando. Quem participa do chat Melhores Destinos vê que as passagens estão cada vez mais baratas. O povo não viajando, só que já tinham contratado, né? Ainda está viajando quem tinha contratado. O cenário, a viagem entra num supérfluo, né? Então, acho que tende a piorar. Está negociando a 16 vezes lucro. A gente está com o tempo esgotado, gente. Só falar aqui, o XLXL, IOSP, mesma coisa de Randon e Marco Polo. IOSP sim. Se tivesse que escolher dentre as três aí que a gente comentou, acho que o ranking seria primeiro Randon, depois Marco Polo, depois IOSP. IOSP está bem descontada, mas está bem alavancado também, etc. O management, eu prefiro ficar num management tipo Marco Polo e Randon, tá? Brasil Foods ficaria fora também. Por conta, 52% das vendas são feitas no mercado doméstico, né? Por mais que ela se beneficie com a alta das exportações, a alta do dólar, o problema é no mercado doméstico, a população está trocando, né, pratos prontos por produtos em natura. Não ter ativo, inclusive, está na nossa carteira short. E a Marcele falando aqui, recessão na indústria, inflação alta, conta da energia só subindo, quem comprou ar-condicionado deixaram desligado. Racionamento de energia pouco provável. O problema é só que não choveu o suficiente. Eles estão torcendo para isso, para chuva e também torcendo para o consumo caia. Então aumenta a tarifa, o cara para de usar. Não, eu acho que mesmo assim ainda é um risco. E não podemos informar nada sobre o IPO da Par Corretora, tá? Nós participamos da oferta. Então não dá para tomar, para falar sobre ela. Vamos ver se tem mais aqui. O Jabá, não posso falar do Jabá, a produção puxou aqui meu ouvido, ponta aqui, por favor. Celso hoje está subindo depois de alguns dias de queda. Será que é consistente essa alta? Difícil de dizer, né? O mercado também melhorou um pouco hoje, mas a gente segue recomendando Itaú. E o Odontoprev, o pessoal perguntando, a gente acaba não olhando. É um ativo que tende a sofrer esse ano por conta de uma piora. A recessão, né? Mais gente desempregada, mais gente aí, né, sem carteira assinada, esse seria um problema também. Ok, senhores, 12h34, mais do que estouramos o tempo aqui, a produção aqui perturbando, tossindo, que às vezes quem tosse é ele, não sou eu. É aquela indireta, né? Vamos lá. Balançou a cabeça de forma negativa aqui. Isso. A gente reitera aí, agradece a participação, a audiência de todos. Vamos ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira e quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Voltamos amanhã na reunião matinal. Valeu, pessoal. Obrigado, bom almoço para todo mundo e até amanhã.